Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Mara Bastos e começamos aqui mais um Em Destaque nessa tarde especial ao vivaço aqui dos nossos estúdios da Up TV. E hoje você deve estar estranhando do outro lado, né? Uma terça-feira. Eu dei uma folguinha para vocês ontem, né? Estamos aqui começando um programa bem gostoso nessa terça-feira, Dia Mundial do Diabetes. Vai aqui meu recadinho para você aí. Vale muito a pena, porque a melhor medicação, sabe qual é? A prevenção. Com saúde não se brinca, gente. O número cada vez mais crescente de pessoas, não só no Brasil, estou falando de mundo, tem crescido cada vez mais a diabetes. A diabetes é uma doença silenciosa que começa na infância e vai até a fase adulta, aquela história, sabe? Do primeiro ano até os 80. Então, vale muito a pena se cuidar. Vá até o posto mais próximo da sua casa, faça um exame rapidinho ali de sangue, a pontinha do dedo, já é o suficiente para você saber a quanto anda a sua saúde, tá bom? Porque sem saúde a gente não faz nada, não é ninguém e não vai a lugar nenhum, ok? Combinado? E, gente, vamos falar de uma coisa que eu adoro, que vocês sabem, falar de arte, de beleza, de cultura, não é verdade? E cada dia mais a gente vai aprendendo um pouco. Hoje eu tenho a honra de receber uma grande artista plástica e também é do nosso meio uma publicitária. Estou aqui com ela, que ela é linda. Ângela, o sobrenome dela é difícil, viu? Baquete, sobrenome italiano lindo. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, querida. Tudo Prazer estar aqui bem, falando de arte. também. É verdade, falando de arte, vamos fazer muita arte também, com certeza. E olha, ela acabou de fazer uma exposição que tem um tema incrível, a qual a gente vai discutir hoje, e que isso dá muito pano para manga cada vez que a gente fala. É um assunto que mais cresce, está em todas as rodas de amigos, aonde você vai, sai sempre esse tema: sexualidade e diversidade. E aonde entra esse tema dentro dessas obras? Você vai saber que nós vamos mostrar. Né, Ângela? Isso mesmo. É um assunto bacana. Agora me diz, de uma publicitária, onde é que veio a vontade de fazer essas obras tão lindas que a gente está vendo aqui na nossa frente? Vamos lá. Bom, eu acho que ser criativo, eu trabalho como diretora de criação também no meio publicitário, Uhum. e você, obviamente, usa sua criatividade em prol de marcas, em comunicação. Mas, quando você vai criar artisticamente, é um trabalho mais autoral, individual seu, onde você vai expressar temas e tocar questões que cabe a você, o seu desejo, não de marcas. Então, essa é a grande diferença. E eu sempre gostei muito do tema sexualidade, sempre tive muita curiosidade, até porque a época que nasci no Brasil não se falava de sexo. Na Verdade. verdade, ainda não se fala, não é É. dentro de casa e tudo mais. Então, falar de sexo, trazer o sexo de uma forma mais doce, com humor e Uhum. sutil, eu acho que é uma contribuição para a sociedade. É verdade. Ainda está tão intrínseco nas pessoas, né? Aquela famosa palavra do preconceito. Por que não falar de sexo, né? Ah, mas as crianças têm que saber de sexo pelo pai, pela mãe, né? Aqueles Exatamente. dados básicos, né? Porque o pai e a mãe que não ensinam hoje, a criança vai buscar informação na internet e aquela informação errônea muitas vezes. Então a gente tem visto crescendo tantos dados alarmantes, né? De pedofilia. Por que será que a pedofilia cresce? Porque existe uma brecha, uma janela onde pai e mãe têm que entrar, gente, sempre. Discuta esse assunto com o seu filho para que lá na frente uma outra pessoa não venha jogar uma areinha e aí começa essa janela. Eu quero saber mais. E aí o pai e mãe não fala, vai buscar na rua e é onde a gente vê o número tão crescente de adolescentes sendo pais, sendo mães. E não é só isso, doenças também aparecendo muito cedo nas crianças, né? Ou sujeito a pessoas sem Isso. índole. Então a gente tem que preparar sim. Eu sou mãe, eu entendo Uhum. que não é um assunto fácil. Eu sei certamente, minha mãe não falou sobre isso comigo, porque para ela também não era Também era fácil, difícil. porque também herdou da mãe essa herança de não falar sobre Isso. sexo. Só que, como você disse, se você não fala dentro da sua casa, alguém vai falar. Aham. E existe um mercado da pornografia, por exemplo, e eu não estou aqui para dizer, falar Sim, mal da pornografia e do lógico. mercado. Honestamente, acho que eles têm um papel aí na sociedade. Só que é um dos pilares, é um dos milhares de itens que existe dentro do tema sexualidade, né? Então, se você não vai falar com seu filho, porque com a sua filha você tenta evitar o assunto. Então, dentro de casa não se fala. O menino, ele que aprenda na rua,
E hoje todo mundo tem acesso à internet. Então, a gente vê as crianças aprendendo com pornografia. E como eu disse, eu não quero malhar a pornografia. Mas não é o jeito correto da criança aprender sobre sexo, né? Sexo não é pornografia, né? E isso está confuso até na cabeça do adulto. Quando a gente fala do tema sexo, você já pensa em sacanagem, em pornografia, porque o sexo, infelizmente, por ser tabu, foi atrelado a tudo que é errado, né? Então, se a gente tem órgãos sexuais, se a gente tem ovário, e se muitos chamam, Deus nos criou, ele fez isso com intuito. Então, assim como se alimentar, estudar, a gente precisa ter orientação sexual. Totalmente, é um assunto que a gente tem que discutir, sim. E aí, bem importante, que você falou, você tem uma filha, e a sua filha ainda é criança ainda, né? E aí, como mãe, né, a tua filha, como é que você mostrou, olha, a mamãe está fazendo isso? Porque até para ela, né, uma criança, uma forma de ver o sexo, aqui a gente está representando, só para vocês saberem, obras da Ângela. Nós temos aqui 3 ursinhos explica um pouquinho da nossa frente aqui, né? Bom, aqui a gente tem os surubers, que vem da palavra suruba, junto de bears, que é urso em inglês. Os bears, óbvio, são animais, são ursos, mas dentro do mundo gay existe uma categoria de gays, apelidadas, autotituladas de bears, que são homens mais grandes e peludinhos. Então, essa piada vem, porque eu adoro também o tema de falar de diversidade e trazer também a sexualidade gay como algo não proibitivo, porque eu acho muito triste quando uma pessoa só aos 60 vai se declarar e vai contar para a família e para filhos, porque não teve isso dentro de casa, não teve essa oportunidade de viver quem ele realmente era. E eu acredito que realmente as pessoas têm que ter a liberdade de serem o que são, contanto que não vão ferir ninguém. Eu acho que está dentro do direito dele ser ele quem quer que ele seja, sem as pessoas se acharem no direito de julgar. Sem dúvida. Bom, então, os surubers são esses ursinhos que eu fui para uma viagem no Japão, fiquei encantada com a maneira como eles são sexuais, mas também são doces. É verdade. E ao mesmo tempo que tem muita sexualidade, mas também é um pouco ingênuo, um pouco doce. E os docinhos são muito lindos, muito bem feitos. E a gente tem os ursinhos, os haribos, que são os ursinhos de gelatina. E aí, um dia eu no Detran, aborrecida, porque estava esperando para ser atendida, comecei a pensar, falei, nossa, mas se os ursinhos ficassem esperando um tempão dentro do saquinho, o que eles estariam fazendo? Eu falei, sexo, estariam fazendo sexo, e aí veio a brincadeira dos surubers. E aí, parte da exposição, um dos temas era os doces surubers, aí, que vem em 3 posições, e você compra quantas peças quiser e vai encaixando e tudo mais. E um bom ponto você falar da minha filha, porque isso sempre foi uma coisa que também muito me incomodou. Porque eu comecei agora há pouco tempo como artista plástica, e eu, como mãe, ficava me questionando, mas eu poderia fazer algo com os surubers, ou as sorvetetas, que em algum momento vai aparecer aqui atrás. Como que eu vou trazer isso para casa? Meu pai vai me visitar e vai ver isso e vai me julgar? Minha filha vai me julgar? Amigos vão julgar? Namorado vai julgar? Porque as pessoas não julgam só a sua arte, julgam o artista também. E eu, por ser mulher... mais ainda. Mais ainda. Se fosse um homem pintando um quadro de um nu feminino, isso é completamente normal, porque a gente, desde o Van Gogh, vem vendo isso, né? Já uma mulher, essa mulher é esquisita. Então, passo por um julgamento. Eu sempre tive medo, obviamente. Obviamente não, tem gente que não tem medo de ser julgada. Eu tive que quebrar esse tabu. Teu companheiro, você tá casada? Namoro. Namora, e ele via... Super receptivo. Super. Isso é bem importante, isso, né? Não, Super. Assim como, certamente, isso é um tema que me afastaria de outras pessoas. Outras pessoas se afastariam de mim por causa da minha arte. E, certamente, sou julgada por isso. Mas, como eu já li por aí, você é odiada e amada pelo aquilo que você é. Não adianta fingir que você não é aquilo. Então, eu sempre tentei protelar um pouco essa coisa da arte mais sexual, porque eu não sabia como eu ia lidar com isso dentro de casa, dentro do meu círculo social. Eu tenho uma profissão, as pessoas acabam julgando você por isso. Só que eu acabei parando de me preocupar com isso e fui fazendo isso naturalmente, levemente, docemente, como eu gostaria que as pessoas percebessem a minha arte, né? A gente não está falando de pornografia, eles são bonitinhos, paradinhos. São ursinhos que têm pipi. Assim como o cachorrinho que você tem na sua casa tem pipi. O macaco na floresta tem pipi. Seres humanos, bebês, todo mundo tem. Então, e é engraçado esse ponto, porque dentro da exposição você percebe as pessoas que de cara vêm e acham o máximo, ficam
assustadas. E tem gente que passa e não vê E nada. não vê nada. Então é uma percepção muito individual e é muito engraçado ver a reação das pessoas. Mas voltando à minha filha, ela me perguntou uma vez. Falou, mãe, mas por que você faz tanta mulher pelada? Eu falei, como eu vou explicar isso, né? Eu falei, Nina, porque o corpo da mulher é bonito e desde que a arte, os primeiros desenhos tem sempre. Tem uma mulher nua, sempre inspirou todos os artistas. Ela, é? Eu falei, é. Ah, então tá. Para ela morreu o assunto. Entendi. Porque ela está me julgando como uma artista e todos fazem e é mais um fazendo. E é verdade, né? Mas quantas e quantas obras, né? Assim que retratam nasceu a no arte, feminino, né? Assim que nasceu, é uma inspiração natural. E julgar uma mulher artista porque faz desenhos de mulheres nuas, tentando jogar uma sexualidade nela que não existe, é um preconceito. Sem dúvida, e a gente precisa falar. E essa é uma forma até educativa. Se a gente olhar para o outro ângulo, né, já que a gente está falando de criança, é uma forma de se levar até as escolas, de se falar de uma forma mais para doce, criança jovem. mais jovem, exatamente. Sem um peso, sem o peso, sem uma né? culpa, Sem a coisa apelativa. sem o julgamento. Porque certamente as crianças vão passar por sua fase de sexualização e vão pensar nisso. Depende da idade delas, não adianta negar isso nas crianças, quando elas vão deixando de ser criança e se tornando adolescente, óbvio. Então é bom que a gente dê apoio, que tire essa coisa pesada e suja das crianças, porque depois ele vai ser um adulto com um problema. É verdade. Não é à toa que vem um monte de profissionais explicando como educar. E é importante que os pais leiam sobre isso, né? Muito, muito. A cultura nunca é demais. Agora você falou aqui dos gays, eu fiquei curiosa. Cada um, dentro da simbologia gay, cada cor tem uma simbologia? Na verdade, eles são as cores dos sabores da balinha. Que é o de limão, uva, o laranja, tem o amarelo também, que é o de sabor banana. Então a gente tem 7 cores, que são as cores que vêm na balinha. E é uma pena, não trouxe, mas tem também as sorvetetas, que são sorvetes de peito. Essas também as pessoas acham super divertido, quando vão falar das exposições, sempre trazem isso para a capa. Mas, curiosamente, é uma peça que vende menos. Olha lá. Talvez as pessoas se interessam, acham super divertido, mas tem uma rejeição. E eu aceito isso. Eu não vou fazer só peças comerciais que vendam. Eu acho que faz parte provocar. E eu acho que em 10 anos já não vão ser tão rejeitadas assim. Eu vi ali um Papai Noel, é aquilo? De longe aqui? Essa imagem. Esse é uma sorveteta de 2 bolas. São 2 seios, na verdade. Com marshmallow. Então eu sempre trago essa coisa da sensualidade com humor. Olha, porque que graça. A maneira mais fácil de se comunicar com outro ser humano é através do humor, é fazer ele rir. É verdade. Então, por isso, os surubers são uma piada, os sorvetetas são uma piada, para as pessoas rirem, relaxarem e não se sentirem tão culpadas. Tem uma peça que vira eles, porque eles não têm só o pipi, ele tem a bundinha também, ó, que eu achei uma gracinha. Não sei se dá para vocês verem no vídeo. Talvez. Bem bonitinho. E aí, Ângela, a tua exposição acabou esse final de semana, né? Exatamente, acabou essa semana. Nossa, infelizmente não deu pra gente ir lá ver, mas eu fiquei muito curiosa justamente para saber como é que foi a receptividade. E o universo gay absorveu bem essa tua exposição? Porque é a cara deles, né? Sim, o universo gay e, curiosamente, héteros também. Pessoas casadas e solteiras. Mas sim, tive um grande aumento de seguidores no Instagram do universo gay. Principalmente muitos perfis do grupo Os Bears, porque gostaram e se simpatizaram. Mas, para minha surpresa, casais héteros compraram, solteiros. Então, foi super gratificante ver que, sim, é uma arte que está relacionada ao mundo gay, mas está relacionado ao ser humano geral. Ser humano, né? Exato. Mas eu vi também que você trouxe essa tela aqui, que é super linda. Ela sai do tema, não? Segue. Na verdade, todos fazem parte de um universo que chama Hypenic, que depois a gente pode até explicar o que é Hypenic, que é um termo científico. Que é essa tela aqui, tá, gente? Ó. Essa tela aqui, eu não sei se vocês conseguirem ver, é uma rosa, na verdade são 2 rosas, e de dentro delas existem coelhinhos. Existe uma cabeça de um coelhinho, ele está adormecido, porque tudo faz parte de uma história. Dentro dessa exposição onde convivem os surubers, sorvetetas, existem os lapinos, que são personagens que eu criei, que são os menores coelhos do mundo. E eles têm um falo muito grande. E tem várias esculturas dele na exposição. E aí, a história que eu inventei, esse personagem lapino, só existe o gênero masculino nessa espécie. E aí, a curiosidade, né, da comunidade científica é como esses lapinos, que só são machos, se reproduzem.
E aí eu criei essa história. Eles reproduzem, as mães deles são rosas. Eles saem de rosas depois que estão formados e prontos para nascer. E quem fecunda as rosas é um tigre. E esse tigre também está presente na exposição. Então, toda essa exposição, a história que tange o sexo e sensibilidade, sensualidade, amarra todos os personagens em uma única história. Então, esses são os lapinos que ainda não nasceram porque estão dentro da rosa. E todos eles são filhos de um único tigre, que noites de lua cheia visita os jardins de Raipinic e namora com as rosas. Adorei essa história. Ângela, você tem todo o talento para estar escrevendo livros para criança. Pois é, eu adoraria escrever para Ah. adolescentes, para trazer esse tema mais leve, Aham. com personagens, sem trazer culpa, sem trazer todo esse preconceito que infelizmente o sexo veio trazendo e foi encaixotando ele numa coisa feia. Adoraria que as pessoas fossem mais naturais com esse tema. Uhum. Isso não quer dizer que eu adoraria ver todos transando na rua, tá? Não, exatamente. Porque as pessoas gente. julgam, ai, não, é só naturalmente, sem culpa, É. sem medo, né? Aham. Para que as pessoas não tenham essa parte da vida que é saudável, limitada. Não, a gente tá Mas falando um de livro seria ótimo. um Se você livro. escrever e quiser me ajudar, Amiga, olha, eu posso dizer que eu tenho um pouquinho de prática nessa área, eu ia tá? adorar, porque eu escrevendo não sou tão boa, sou melhor Nossa, desenhando. amiga, olha, tem É. Você Mas viu? Para tem criança, né? Tem pois tudo a de ver. uma maneira leve. E eu Uhum. sei que você juntar o tema sexo e criança é muito pesado. Sim, É muito complexo também, porque isso tem que ser trazido de uma forma muito séria. de uma forma educativa. Educativa, Trazer exatamente. com a ajuda de profissionais da área, né? Acompanhamento dos pais. Psicólogos, exato. Profissionais que É. realmente cuidem dessa É. área, né? Para que a É. gente possa trazer essa informação. A gente está falando de informação, tá, gente? Nenhum incentivo, é informação. Para que a gente não tenha uma sociedade lá na frente deformada pela falta de informação. A informação, ela move o mundo, ela move todas as coisas. E a informação, ela tem que vir do seu núcleo, que é a casa da gente, tá bom? Então, é isso que a gente está querendo levar, essa informação. E não há mais, de uma forma mais original do que a gente poder levar a arte, cultura, a criança, logo desde bebê, né? Eles têm que ter, a criança tem que participar disso, para que ela seja um adulto, né? Às vezes pai e mãe falam, ai, meu filho não gosta, queria tanto que meu filho curtisse um teatro, que ele fosse a exposições, mas você levou ele quando era pequeno? Não, Muito né? provavelmente não, porque a criança cresce gostando. E aquilo que teu pai fazia com você, que você gostava, que é ir para uma exposição, seu filho, quando for pai, também vai repetir. Também vai repetir. E aí essa cultura vai para frente. Eu lembrei aqui de um caso, inclusive eu estava vendo ali hoje, lindo, numa entrevista, Miguel Falabella, que ele sempre falou que quando ele era pequeno, a avó dele levou ele para ver uma peça de teatro. Depois disso, ele nunca mais saiu de lá. Olha aí, de repente teu filho tem um talento que nem você sabe. E de repente é despertado assim, ó, não é? Infelizmente, de uma forma geral, no Brasil, a gente ainda é um país muito jovem, que não é rico financeiramente e que a gente prioriza, né? O dinheiro vai para alimentação, depois para a escola, e a arte ainda é visto como supérfluo. Muito. Né? Então, entre você fazer compras e pagar o ingresso de um museu, e às vezes o limitante não está nem na entrada do museu. A informação nem chega para a pessoa, que tem um grande artista num grande museu, que abre aos domingos gratuitamente. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer isso parte da cultura de hábito familiar. Aos domingos, e isso sim é uma crítica, os shoppings estão cheios. Você chegou no ponto que eu Os queria. shoppings estão cheios. Por que não ir para a rua? Por que não ir para o museu? Por que não ir para espaços abertos? O que a gente está criando, levando crianças na hora do lazer para um shopping? Eu adoro shopping, gente. Eu adoro comprar também, mas isso é um pouquinho da vida. Isso não pode ser o destino da criança no domingo, no sábado, né? A gente tem que se abrir, olhar e entender, trazer mais coisas para o seu mundo para você passar para o seu filho. Senão você vai estar criando alguém que trabalha e vai ao shopping, trabalha e vai ao shopping. Exatamente. E eu sou uma pessoa que observo muitas pessoas, assim, sabe? Quando eu paro assim um minutinho, assim, fico só olhando o que está acontecendo à minha volta e observo isso. Praticamente, eu e meu marido, a gente tem uma política. Aos finais de semana, a gente não fica aqui. Em São Paulo, a gente curte muito a natureza, pegar uma estradinha, almoçar fora, porque eu adoro pegar meus bichinhos, sabe? Sou cachorreira, adoro levar meus cachorrinhos para todo canto.
porque já ficam a semana inteira preso. E eu vejo que muitos pais não fazem isso, fazem exatamente isso ao contrário. Leva o filho para o shopping, compra um monte de quinquilharia que não serve para nada, gente. A gente está criando jovens consumistas. Olha em volta da sua casa quantas coisas. Será que realmente eu precisaria daquilo? Aí gasta metade do salário em bobeiras, né? Ou enche o armário de coisas que não trazem saúde nenhuma. E teu filho não ganha nada com aquilo, ele fica obeso, ele fica doente, você não levou a criança para tomar um ar puro, para caminhar, que fazer exercício é muito importante. Nós acabamos de falar de saúde, isso faz parte. Não que eu estou dizendo que você não tem que comprar, que você tem que dar, não. Vamos reciclar. Um final de semana você vai para o shopping, então um outro você vai para o parque. Né? Tem muita coisa gratuita que se pode fazer com os filhos. Tem teatro, populares tem. E tem muitos teatros que você olhar a agenda de São Paulo, tem alguns teatros que são gratuitos, você pode ir lá. Então, assim, eu tenho para todos os bolsos e para todos os gostos. E cada vez mais, graças a Deus, a gente tem inúmeros artistas aqui que estão fazendo trabalhos maravilhosos e cada vez mais os teatros estão lotando. Mas existe uma população X que vai, nós queremos alcançar aquela população que nunca foi ao teatro, que nunca foi ao cinema, por falta de informação, não é de oportunidade não, porque não sabe que pode ir, muitas vezes, sem pagar nada. Então, ó, olha lá nas agendas, nos sites normais, busca no Google, cada final de semana, onde encontrar passeios gratuitos, onde eu posso ir nesse final de semana, no cinema, a preço popular, onde eu posso ir no teatro sem poder pagar. Você vai encontrar uma lista e pronto, gente, é só isso. É só uma questão, às vezes, de atitude. Faz uma troca inteligente. Eu tenho certeza que teu filho lá na frente vai te agradecer muito. Não é verdade? É verdade. É a troca inteligente. E eu colocaria aí também uma questão que é a questão das galerias, né? Muitas vezes as pessoas não se sentem à vontade de entrar numa galeria. Porque não é para mim, porque é muito caro, eu não vou comprar nada. Então, existe um distanciamento que as galerias criaram, que é para poucos, né? E as galerias estão abertas. As pessoas podem entrar e conhecer. É o termo vernissage, deixa... A vernissage que vem em francês, eu acho que isso afasta um pouco. Afasta um pouco. Mas a galeria está aberta para todo mundo, é como uma loja. Você pode entrar, você pode perguntar, não tenha vergonha. Muitas vezes a gente vê as galerias aí com uma pessoa lá dentro, porque as pessoas têm vergonha mesmo de entrar, porque não vão comprar. Mas você pode entrar e perguntar para a pessoa que está lá, ela vai te explicar, ela vai falar quem é o pintor, o que ele queria com aquilo. E, no mínimo, você vai ganhar conhecimento e cultura. É verdade. Então, as galerias também seria... a gente teve agora esse final de semana, a minha exposição encerrou, foi na Galeria Vila Nova. Aliás, quem quiser ver mais, tem fotos de todo o evento lá no Facebook. Inclusive, eu acho que tem até umas fotos, né, de algumas obras suas. Exato. Deixa eu ver. Esse dos surubers estão ali montados. Era uma mesa cheia de doces. A gente fez um portal. Ai, que fofo. Foi muito lúdico a exposição. E acabou uma feira, o Art Weekend, essa semana, onde eles propuseram que as pessoas passeassem pelas galerias. Fizeram um mapa, onde tinham mais de 50 galerias participando da feira. A Galeria Vila Nova era uma delas. E as pessoas iam de bike, andando, indo, entrando, conhecendo. Olha, que legal. E é super legal, não custa nada. Você vai conhecer, você vai apoiar artistas, você vai apoiar galerias. Vai ganhar conhecimento, vai ganhar conhecimento, vai fazer a cultura rodar. Enfim, mas é como você disse, é googar, é procurar, sempre tem evento. São Paulo é uma cidade grande, as informações se perdem, mas tem coisas em todos os lugares, então acho que é buscar. Essa é uma das chaves. Esse é o tigre, pai dos lapinos, que são os coelhinhos. Que imagem linda! Esse é um espelho. Esse é de porcelana fria e resina. Ele está segurando uma chave, que são as chaves que abrem esse mundo de Hypinic. Aliás, a gente não falou que era Hypinic. Exato. Hypinic, eu sempre fui muito curiosa sobre o porquê que eu sonho que eu tô caindo. Você sonha que sempre está caindo? Já sonhei, é terrível, né? É terrível, porque terrível, você acorda no susto. Se segurando. E aí eu fui pesquisar isso e descobri que isso é um termo que chama hypnagogia em português, Hypinic em inglês, que é uma fase do cérebro. Quando a gente está acordado, parte do nosso cérebro cuida dos nossos órgãos vitais, como coração, estômago, coisas que você não pensa para fazer eles funcionarem. Quando você está adormecendo, esse controle dos órgãos vitais passa de uma parte do cérebro para o outro. Nessa transição de controle é que você tem um susto.
Olha só. É como se estivesse em suspensão. Aham. Então, as pessoas chutam ou acham que estão Tão caindo. caindo. Enfim, cada um tem uma reação. Você grita, né? Você grita, porque você tem uma sensação, porque você está sendo passado de controle de uma mão para outra, né, de uma parte do cérebro para outra. E aí eu criei todo o universo, que é esse Hypinic, dessas criaturas que vivem nesse momento entre o adormecido e o acordado, onde balinhas têm vida, onde coelhos nascem de rosa, onde tigres seguram as chaves. E é óbvio que tudo com esse contexto, né, sexual e tudo mais, mas muito lúdico também. Porque quando a gente está entre o dormindo e acordado é que a gente está mais suscetível a entender coisas, estar aberto a perceber coisas. É uma hora que você está muito sensível. A Então, madrugada, né? Ela é inspiradora. ela é inspiradora. Ela é Então, inspiradora, esse gente. universo todo da exposição acontece aí nesse hiato de tempo aí entre acordado e dormindo. Eu escrevi alguns livros, depois eu vou te falar. E as minhas inspirações, no meu caso, eram somente as madrugadas. E eu era despertada. Acordava assim, nossa, Com é um um insight. insight. E eu tinha que sentar naquela hora no computador. Porque quando eu acordava, eu não lembrava de mais nada. É. E cada dia que eu lia aquilo que eu escrevi na madrugada, eu tinha uma interpretação diferente daquilo que eu escrevi. É muito louco. E eu converso com inúmeros artistas que vocês sabem. Eu já conversei com inúmeros e a maioria me diz a mesma coisa. É. São despertados na madrugada, cantores, grandes cantores que vocês são fãs aí, não vou falar o nome para não expor, mas já sentaram muitos aqui durante todos esses anos da minha carreira e já falaram, a madrugada é incrível. E às vezes a gente está batendo um papo, eu vou falar dele porque ele é meu grande amigo, eu tive com ele ontem, Silvio Brito é um deles, que ele tem uns insights assim, a gente está conversando, daqui a pouco ele para, olha assim, nossa, mas isso dá uma frase de música. E ele fala assim, grava aí para mim no celular. Quantas vezes a gente está conversando um assunto, ele grava para mim essa frase. Aí eu gravo a frase, daqui a pouco surge uma música, ele manda, olha o que você achou. Então, assim, são insights, né? Tem pessoas que têm esse start maravilhoso, né? Gente, eu falei do Silvio Brito, mas deixa eu falar, não posso deixar de falar sobre a festa de ontem, quem viu as fotos aí no Instagram. Ontem foi o aniversário da minha grande querida amiga Fá Morena, da Rede TV. Fá, um beijo enorme no seu coração. Foi uma festa linda, 60 anos, que até agora eu tô pensando, onde que tem esses 60 anos, tá? Tá sempre linda, com aquela carinha de menina, aquele sorriso contagiante. Uma noite incrível, com reencontros de grandes amigos. Você que faz o Ritmo Brasil há tantos anos, levando também tantos e tantos artistas. Eu só posso te dizer, minha grande amiga, continue assim. Você arrasou na noite de ontem. Foi uma noite muito gostosa, que a gente se sentiu abraçado. Inúmeras pessoas queriam te abraçar ontem, mas a gente se sentiu abraçado pelo teu carinho de sempre, viu? Um beijo na sua alma e a todos os artistas que estiveram e amigos lá presentes, viu? Obrigada pelo carinho sempre. E é tão bom falar de amigos, né? Tão bom festejar a vida, né? Não, e é ótimo ver uma mulher chegando aos 60 linda. 60 anos, linda, né? A gente está falando tanto de empoderamento feminino, né? E aí, ó, a gente falou aqui, ó, da sexualidade, da diversidade. É uma também forma de falar do empoderamento feminino, porque você é uma mulher que está falando de sexo. Exato. Eu tive Não que é? quebrar algumas barreiras internas e da sociedade para poder fazer isso. Aham. Como eu disse, em algum momento eu perguntei, mas será que eu faço esse tipo de arte? Aham. E você tem uma luta interna, porque você também tem seus preconceitos. Você Claro. também não quer sofrer punição. E elas existem. Você E é aí, julgado. quando você apresentou, por exemplo, essa proposta à galeria, como é que foi? A galeria super topou. A Bianca Boeckel, que é a dona da galeria, adorou. Ah. Mas certamente não é um tema que Uhum. toda a galeria abraçaria. Inclusive, o que aconteceu, né, com o Santander foi uma pena. Porque é ótimo você ver uma instituição tão grande, tão séria, quanto o Santander fazendo, né, É apoiando verdade. exposições que vão promover igualdade de gêneros. E aí Então, você tem uma revolta por parte da sociedade que não representa o todo da sociedade. Aliás, ninguém representa o todo, né? Então, é uma pena eles terem voltado atrás, porque certamente vai tomar muito mais tempo para outra instituição tão grande apoiar um movimento como esse. Porque, obviamente, as pessoas não querem repercussão negativa, não querem estar envolvidos em questões tão sensíveis que possam levar a discussões. Mas é um convite aí para quem, uma marca ou uma instituição grande que acha que sim, que apoia isso e que isso deve ser discutido e trazido à sociedade, que façam, porque
é como a gente estava falando. É. Se você não educa sexualmente as pessoas, alguém vai educar. E vai educar de uma forma muito provavelmente errada. Então não adianta querer esconder o problema só vai ficar maior lá na frente, Só meus coloca amigos. debaixo do Do tapete, tapete. né? Como a gente sabe, em outras questões, quantos problemas a gente fala, hoje eu não vou resolver, hoje eu não vou resolver. Vai fingindo que não existe o problema até ele ficar tão insuportável que vira um elefante na sala. Então, é melhor lidar com as questões enquanto elas ainda estão pequenas. Isso, obviamente, já não é uma questão pequena, é uma questão grande, mas ela só tende a crescer e piorar e ficar mais difícil ainda de lidar com ela. Mas sim, ser uma mulher artista que fala de sexo, e é muito engraçado, porque as obras têm sexo, as obras têm peito, as obras são as obras, eu sou eu. Uhum. Eu estou falando sobre a sexualidade, não sobre a minha sexualidade. Exato. E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que no momento que eu criei o Surubers, eles podem falar de suruba comigo. Ah, ok. Eles não entendem que o que está representado na minha obra é minha obra, eu sou eu. É óbvio que tem minha opinião expressada aqui, mas eu não te dei a liberdade, você que nunca me viu, para vir falar de sexualidade comigo. Ou pior do que sexualidade, porque sexualidade é amplo. Falar de sexo comigo. Então, faz parte do que eu escolhi fazer, mas eu gostaria que as pessoas começassem a entender que existe um limite. Eu não estou aberta para isso, para as pessoas. Tem a arte aqui, falando disso, falando de uma forma mais leve. E como eu disse, o sexo está atrelado. Normalmente as pessoas atrelam a coisas mais pesadas e tal. E elas vêm com essa energia para falar disso comigo. Isso é desrespeito. As pessoas têm que me respeitar. Né? É aquele tal do, porque eu pus saia, você pode passar a mão na minha perna? Não pode, porque eu fiz o surubé. Não venha, não existe um limite, gente. E eu tenho certeza que se eu fosse um homem, as pessoas não me julgariam assim. Numa posição de mulher, as pessoas vão ultrapassar limites. E você falou, a gente estava falando aqui de educar as crianças, né? Eu acho que a gente tem que educar os adultos, porque os adultos não estão educados também para receber, muitas vezes, as informações, não é verdade? Não. É isso que você acabou de falar. E assim, ó, existem duas pessoas, a Ângela, física, e a Ângela, artista plástica. Né? Exatamente. Eu sinto essa mesma coisa. As pessoas me encontram na rua e as redes sociais dão essa proximidade para as pessoas, né? Ficam tão íntimas que elas chegam, o Mara. E eu adoro isso, gente. Eu adoro mesmo quando vocês me encontram, que vêm, me beijam, me abraçam, olha, comentam, tal. Mas às vezes as pessoas têm aquela visão que vai te encontrar sempre daquele mesmo jeito que vê aqui na telinha. E não é, tem aquele dia que você, putz, acordou com... Quem nunca acordou com preguiça de não o cabelo direito, aquele dia você tá largada, aquele dia... Você tem um problema pessoal. Você tá com problema, você tá com dor de tá cabeça, triste, você tá triste. Recolhida, né? Exatamente. A pessoa acha que sempre vai me... Eu sou uma pessoa de bom humor, gente. E eu já acordo, assim, de bom humor. E eu tento levar a vida de uma forma leve, porque a vida já me levou para tantas coisas, já passei por cada situações, que eu valorizo cada segundo que eu estou vivendo. Porque já era para eu não estar aqui há muito tempo. Então, assim, Deus já me deu tanto presente de contemplar a vida, então eu olho cada momento, cada segundo, cada colorido, de uma forma diferente. Então, eu tenho a satisfação de retribuir isso, é o mínimo que eu posso fazer. Com um sorriso, com a gratidão, né, com um olhar diferente para o outro. Então, as pessoas acham que também, né, todo dia eu vou estar assim, às vezes não, né? E acha que a vida é só essa daqui da telinha. Não, a vida é normal para todo mundo, né? Graças às redes sociais, dá essa oportunidade das pessoas saberem que todos os artistas, todos, têm uma vida secular, né? Uma vida comum, com a família, marido. Tem dia que você quer afogar o marido, tem dia que você não está bem, tem dia que você quer brigar com seu filho. Normal, não é? Um ser humano comum, né? Comum. Pagar conta, né? Mas é que é engraçado, né? Eu sempre fui telespectadora, então quando a gente vê lá diariamente a pessoa entrando na sua sala, da sua casa, falando com você, falando sobre questões que você gostaria, você vai criando essa intimidade e parece que a pessoa é uma visita, que está lá todo dia na hora marcada dentro da sua casa, na sala. E não é, né? Você não conhece a audiência te conhece, né? É uma relação que deve ser muito diferente mesmo, muito de lidar. Diferente. Mas existem limites, sim, as pessoas precisam entender isso. As redes sociais, embora elas sejam já durante muito tempo, mas as pessoas estão aprendendo a lidar com ela, né?
E existe tantos números assim que é decorrente. Uma coisa, gente, que eu acho que a rede social trouxe uma evolução muito grande para o convívio, para a vida e família também. Todo mundo se reaprendeu. Mas existe um grupo de pessoas que elas não vivem mais a vida delas. Elas vivem em função das redes sociais. Elas estão no evento, elas não curtem um evento, elas não trocam a palavra, às vezes muito nem olha na cara da pessoa. Elas estão preocupadas naquele momento de postar aquela foto e mostrar para o mundo de pessoas que vão ver que ela nem conhece, nunca viu na vida, mas essa pessoa que está do lado dela é amiga dela. Ela não troca duas palavras. Depois, no dia seguinte, ela vai ver quem teve. Poxa, mas eu nem vi que você estava lá, ciclano, fulano. É assim, gente, a gente tem que curtir o momento real. O virtual, ele é outra história, né? É o dia seguinte, é outra coisa. E isso afeta adultos, mas crianças ainda crianças mais. também. E se a gente não tomar cuidado, a gente tá igual, daqui a pouco eles vão fazer a mesma coisa. E tendo uma percepção errada, né, da vida, né? De que a vida é só a vida das Kardashians, onde você só tem coisas prazerosas, como fazer compra, fazer cabelo, unha, make, tratamentos de beleza. E as crianças vão vendo isso 12 horas por dia, elas vão acreditando que a vida delas também deveria ser aquilo, distanciando uma vida da realidade, de obrigações, de necessidades, de responsabilidades. Então, educação hoje para o pai não está fácil, gente. Não está. Não está fácil educar. Porque limitar é complicado, mas deixar aberto também, porque é muito prazeroso você ficar no celular. Entre estudar e ficar no celular, eu preferiria ficar no celular, obviamente, né? Uma criança de 10, 11, 12 anos não tem esse discernimento de responsabilidade. Não. Ela vai abrir mão de estudar, de higiene pessoal, o que for, de amigos, de estar numa festa, para estar ali, né? Então, de novo, né, é outro assunto que os pais têm que ficar atentos aí consigo mesmo e como as crianças vêm se comportando e o que elas estão consumindo, obviamente, né? Exatamente, porque analisar o conteúdo, né? Essa vai ser referência delas. Exatamente, a gente estava falando de conteúdo até antes de começar o programa. Conteúdo, gerar o conteúdo. Graças a Deus, hoje, além da TV aberta, nós temos o conteúdo que são programas pela internet. Então, hoje, você faz o seu conteúdo, né? Se teu filho quer ver cultura, enfim, você escolhe o que ele quer. É só desenhos, é só filme, é só novela, enfim, entretenimento. Você escolhe o teu conteúdo. Então, a gente, num ponto, é muito bom, porque você consegue segurar o que teu filho está vendo e o pai tem que analisar, gente, o computador está lá, você precisa ver, porque a gente sempre fala, computador é uma porta aberta para o mundo bom, mundo ruim, tem que olhar sempre. E exatamente isso, a gente está levando essa informação para eles, né? Exato. O que a gente está fazendo aqui, falando de arte hoje, mas de uma arte diferente para adultos, porém, as crianças podem ver porque não há nada de apelo a sexo, e sim sexualidade. Sexo são duas coisas diferentes. Tem muito pânico de juntar essas duas palavras, criança e sexualidade. Porque criança e sexo é uma coisa, criança e sexualidade é outra, né? Porque não foram ensinadas assim, porque tem medo, porque o mundo hoje é violento, porque eles não querem expor seus filhos, estão todos certos, a gente tem que proteger sim. Só que esconder esse assunto deles, você não está protegendo. Porque ou ele vai aprender, como a gente disse, na internet, com pessoas que podem querer tirar proveito. Então, informação e comunicação é um jeito de você armar seus filhos por entendimento do que pode estar acontecendo e ele decidir na hora se afastar. Sim. Dividir com você. E a gente tem uma tendência a ver nossos filhos mais ingênuos do que eles são. Eu percebi isso muito na exposição. Eu falei, meu filho não sabe nem o que é sexo. Aí eu olhei assim, o que ele estava fazendo ali, meio ali vendo a arte, eu falei, não, ele já sabe sim, mais do que o próprio pai sabe, ou quer ver. Porque como a gente já falou, aqueles assuntos que são difíceis para a gente tratar, a gente sempre delega para depois, né? E sexo, a gente está falando de um país recente, de um controle religioso forte, né? Onde ainda se dizia para as meninas casarem virgem. Né? Minha mãe dessa época. Minha mãe também. Então a gente foi criado por pessoas, mulheres que achavam que a menina tem que ser virgem e na noite do casamento que sua mãe falava rapidinho o que ia acontecer e você se vira, né, minha filha? Tipo, nem falava, né? Não, você vai ver, você vai ver como é que vai ser. Porque, coitada, era um constrangimento para todo mundo passar por aquilo, né? Então vai lá, coitada, despreparada para um casamento que mal sabe o que é sexualidade, né? Imagina, hoje você não consegue imaginar uma vida de casal sem uma mulher ou um homem estarem preparados para a sexualidade, porque faz parte do relacionamento, né?
Então, a gente tem que punir todo mundo de informação. E a gente está falando que é difícil para a criança, mas como você disse, é difícil para o adulto. Muito. Minha exposição foi super tranquila e libertadora para algumas pessoas que depois vieram falar para mim. Poxa, tão legal, porque é sensual, mas não é pesado. E eu vi você se expondo e eu pensei, poxa, por que que eu tenho tanto medo? E aí você se viu de inspiração. Olha E só. super legal, um feedback porque fez a pessoa pensar sobre ela, né? Tem uma frase que fala que arte é cura. Aham. E aí, quando você está triste, que é o mais comum, né? Você ouve uma música e às vezes você se sente melhor, você chora, é um quadro. Então, todo tipo de arte, assim como o alimento, né, nutre as necessidades físicas, a arte é uma maneira de educar e curar a alma. Curar a alma. Então, as pessoas que não tiveram nenhuma relação saudável com o sexo, através da arte como essas aqui, possam começar a ver outro lado, mais saudável, menos preconceituoso, né? Enfim, mas eu acredito realmente que a arte ajuda a curar a alma. Sem dúvida. Você sabe que eu até vou pedir para o meu diretor abrir a tela aqui, porque eu gostei muito desse trabalho aqui seu, e eu ia te perguntar, como artista plástico, você manuseia esse material? É você que faz? Tem umas rosas lindas. Todos eles são eu que faço. Sério? Os ursinhos também? Também em resina. É uma técnica nova que eu não dominava e para essa exposição eu fui pesquisar. E como você disse, no YouTube a gente encontra tudo. Ai, a gente aprende, né? Aprende, cara, você vai vendo. Aí a pessoa errou, ela compartilha também. Olha, não faço assim porque dá errado. Então, eu vi muito vídeo para aprender como lidar com resina. Nossa. E aí, para conseguir fazê-los. As rosas também são feitas manualmente. Você faz pétala a pétala. Então, é um trabalho muito gostoso, obviamente, para mim, que gosto, muito minucioso e muito reflexivo, diria até que religioso. Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou rezando para que quem encontrar com essas peças que tem uma cura de alma, né, a mesmo, pessoa, que toque né? a pessoa. Que O artista está aí para isso, para mudar a sociedade, ajudar ela a evoluir. Porque se a gente ficar só de trabalho, pão e circo, a gente não evolui, né? Não, e a vida fica triste, E a vida fica triste. Fica triste. E você não tem esse momento, que a gente tem que estar dormindo para estar quieto e pensar consigo mesmo algo novo e vir trazer. Por que não fazer isso acordado e ter um momento lúdico? Eu sempre falo, minha exposição eu tentei mantê-la muito lúdica para as pessoas entrarem, pisarem folhas e terem toda uma sensação de que às vezes as pessoas vão beber um álcoolzinho para ficar mais relaxados, porque sem aquele álcoolzinho ela não consegue. Ele não consegue. E a gente vê cada vez mais as pessoas buscando fuga desse mundo tão caótico para poder ficar um pouco com elas mesmas. Então, não tenho nada contra a bebida, também gosto, mas talvez existem outras maneiras de você entrar em contato com você mesmo. Verdade. Olhando uma obra de arte, refletindo, vendo uma rosa, ou por que o coelho está lá. Porque sim, um tigre fecunda as rosas e tem uma história romântica, e tem paternidade, maternidade, e tem sexo embutido, nascem coelhos, mas não tem nada a ver com pornografia. Eu acabei de contar uma história aí que não tem nada. E aí traz a coisa lúdica, as pessoas vão refletir sobre o que já viveram, sobre o que gostariam de viver. Exatamente. Você sabe o que eu estou pensando aqui? Mais do que isso, como a gente falou, né? De pessoas que verem, quer mudar a sua vida. Você foi inspiração para muitas pessoas. A gente está vivendo um momento muito sério de uma crise mundial. E quantas pessoas na crise estão se redescobrindo, mudando. Então, de repente, a história da Ângela serve para a história da Maria, da Joana, do Pedro, do Antônio. Há momentos para tudo. A gente pode mudar o que a gente faz. E como você falou, de repente, tantas pessoas têm um talento aí e, de repente, não toma iniciativa. Você tem a sua profissão e está em outra totalmente diferente, né? E está se dando super bem. Por que não, gente? Se você tem um talento, comece. Todo mundo é criativo, né? Todo mundo é criativo. Todo mundo é criativo, até se descobrir aquilo que se gosta de fazer, o prazer de fazer. Quem sabe você não descobre na arte o teu próprio talento. E quantas pessoas não estão doentes aí em leitos, em hospitais, e de repente já foi comprovado, estudos comprovam que a arte ajuda a curar muita gente, gente. Então vamos, né, pensar, né, um lado mais suave da vida, fazer uma mudança. E eu até queria falar uma coisa aqui que você trouxe que eu achei ótima, que é o seguinte: as pessoas têm uma visão da arte muito distante. Só os grandes gênios fazem arte, só as grandes pessoas que pintam e esculpem, e isso está longe de mim. Ah, mas eu bordo. Ah, não, mas é só um bordado, eu faço crochê.
A gente tem artistas no mundo todo resgatando essas técnicas antigas de bordado, de crochê, fazendo coisas que vão para a Bienal de Veneza com crochê. Então, assim, resgate o seu crochê, aquele crochê que sua avó fez, valorize, emoldure. As pessoas não estão mais fazendo coisas manuais. Verdade. É da natureza do ser humano trabalhar manualmente. Isso é sadio para a cabeça. Hoje a gente vem trabalhando uma coisa muito digital, muito no computador digitando. O que você está produzindo no final? Eu produzo conteúdo que vai passar na TV, não é palpável. Isso mexe com a forma que a gente pensa, de a gente lidar com o mundo. Então, fazer coisas manuais é importante. E a gente tem que respeitar os trabalhos das nossas avós e dos nossos avós. Marcenaria que o vovô fazia ali, quem tem seu banco guarde, aquilo é único, aquilo tem uma energia dele, que vai iluminar a sua casa. A sua avó, se você ainda tem o privilégio de tê-la viva, vá aprender a fazer um crochê. Não julgue essas técnicas mais antigas como algo ultrapassado, elas não são, elas são lindas. Tem muitos artistas fazendo obras modernas, maravilhosas, usando essa técnica antiga. Então, sim, vá, procure, você vai encontrar, no mínimo, um momento de paz na sua vida. Se isso não vai render dinheiro, ok. Se você não vai virar uma artista renomada, ok. Eu não estou fazendo isso para virar uma artista renomada. Adoraria, adoraria. Claro. Eu estou fazendo porque eu tenho um propósito. Sim. E acho que cada um tem o seu propósito, achar o seu, achar a sua forma de fazer e respeitar dos outros. É verdade, gente. O importante é a gente fazer o que gosta, fazer o que ama. Não é verdade? É tão bom a gente ter o prazer de estar podendo levar um pouquinho de sentimento. Está faltando no mundo, não digo nem Brasil, no mundo é sentimento, respeito. Então vamos respeitar o trabalho, vamos respeitar os talentos, vamos admirar, porque a gente, olha, o Brasil é um celeiro de talentos. Quando eu olho assim, falo assim, gente, mas tem tanta gente talentosa, tanta gente que às vezes está nas ruas aí mostrando talento. A Avenida Paulista, gente, ela é um celeiro, né, de tantas e tantos artistas. Eu trabalhei durante muito tempo na Paulista e às vezes eu olhava e falava assim, nossa, esse rapaz tem um talento incrível, ele merece a oportunidade de estar lá, de ser entrevistado, né? E às vezes as pessoas não têm essa oportunidade. Mas não importa se tem ou não, o importante é que você faça alguma coisa para mudar, nem que se for uma pessoa, já valeu muito a pena. Entendeu? Pensa nisso. Ângela, você está nas redes sociais, deixa seu Instagram para gente. Meu Instagram é abassichetti, Bassichetti. Então, procurem lá no Instagram, no Facebook, Ângela Bassichetti. Quem quiser entrar em contato, conversar, falar mais, trocar opinião, adoraria. Ai, que delícia. E eu adorei bater esse papo com a Ângela. É uma querida amiga também de profissão. Ela gera conteúdo numa emissora grande. Pode falar, né? Eu trabalho na Turner, no Turner. na Time Warner Company. Também, só que eu sou mais humilde, trabalho atrás das câmeras. Imagina. A nossa linda aqui, ó, na frente, apresentadora com essa desenvoltura maravilhosa. Fiquei aqui tentando não errar, para não fazer feio perto dela. De jeito nenhum. Olha, o pessoal que trabalha, a gente costuma dizer, né, que os bastidores atrás das câmeras é a melhor coisa que tem. Ontem, sabe onde eu estava lá com a maioria? Quem me conhece sabe. Eu volta e meia, cadê a Mara? Sumiu. Pode ter certeza que eu tô lá com o pessoal da coxinha nos bastidores. Eu adoro trabalhar com o pessoal da imprensa, sabe assim? Tá lá com o fotógrafo, com a câmera, ver o que tá rolando lá. Adoro nessa parte. O importante é que a gente tem uma profissão que a gente ama. Exato, não é verdade? Exato. Ou na frente ou atrás, não tem problema, das câmeras, viu, gente? O importante é ser feliz. O importante é ser feliz, fazer o que ama. Gente, eu quero agradecer mais uma vez o carinho de vocês, que nos assistem aqui no Brasil e no exterior também. O meu beijo enorme a todos os brasileiros. A Ângela, com certeza, vai começar a viajar ao Brasil. Eu creio que essa obra aqui merece ser conhecida por várias pessoas. Né, Ângela? Espero que sim. Tem o contato da Ângela no Instagram. Vamos pensar, a gente precisa levar essa informação a muitos lugares, tá bom? E você já sabe, meu Instagram, @marabastosoficial, vai ter nossas fotinhos aqui daqui a pouco e tudo mais que acontece durante a semana. Gente, um beijo enorme, fico com Deus. Amanhã tem feriado e você já sabe, se beber, não dirija, porque o nosso encontro já está marcadinho aqui na próxima semana e já estou preparando uma programação daqui para vocês, tá bom? Fique com Deus, juízo e boa semana. Beijo, beijo, Ângela. Obrigada, beijo, viu? Querida, obrigada. Beijo. Vamos ver mais os ursinhos aqui.